Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu queria agora responder uma pergunta que o irmão me fez essa semana e que outras pessoas tinham me feito ao longo do tempo, há muito tempo atrás. Eu tinha esquecido de responder essa pergunta que é fundamental, é muito importante. A pergunta é a seguinte: como vai haver milênio, sendo que Jesus diz que a ressurreição vai ocorrer no último dia? É possível acontecer outros dias depois do último dia? Essa pergunta é interessante, é uma pergunta inteligente e é uma pergunta de alguém que está meditando, está refletindo sobre os pontos aos quais nós estamos estudando sobre escatologia. Bem, a questão toda é a seguinte: você pode acompanhar na sua Bíblia que Jesus diz em João capítulo 6, nos versos 39, 40, 44 e 54, que a ressurreição vai acontecer no último dia. Anota isso aí no caderninho, no papel. A ressurreição vai acontecer no último dia. Nós sabemos, por 1 Tessalonicenses 4, do verso 16 ao 18, que para haver arrebatamento, precisa acontecer a ressurreição, certo? Então anota isso aí. Para ter arrebatamento, tem que ter ressurreição. A ressurreição não é a qualquer momento, ela é no último dia. Entendam isso, é o último dia, é o dia da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, vai dizer que a ressurreição é na última trombeta. Então, ao soar a última trombeta, ocorre a ressurreição. Você vai ver aqui também trombetas em Tessalonicenses. Vamos lá. Se a ressurreição é no último dia, não pode haver mais dias contados ali daquele ciclo dentro após o período da ressurreição, certo? Então vamos lá. Se a ressurreição ocorre no último dia, encerrou-se um ciclo. Mas que ciclo é esse a qual Jesus está referindo? Apocalipse 11, do verso 15 ao 18, quando toca a última trombeta, que Paulo está se referindo, embora Paulo não tivesse lido Apocalipse, é bem provável que não, mas o Espírito que estava em Paulo é o mesmo que estava em João. Revelou para Paulo coisas profundas e revelou para ele aprendeu isso pelos ciclos, de que a ressurreição vai acontecer na última trombeta. Se você for para a última trombeta, você vai ver aqui o tempo dos mortos, inclusive o tempo de galardão. Porque Jesus fala: eis que breve venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Está lá em Apocalipse 22. Agora a questão toda está aqui. A ressurreição ocorre no último dia, tá certo? Fixa isso aqui. Quando Jesus fala isso, ele está sempre falando sobre os conteúdos proféticos. Quando nós olhamos para conteúdos proféticos, você já viu aqui atrás as 70 semanas de Daniel. O que é que ela tem de importante para responder isso para nós? Muita coisa. Primeiro que as 70 semanas de Daniel, você vai ver lá, está em Daniel 9, dos versos 24 ao 27. Claro que isso é uma resposta a qual ele está recebendo, né? Mas o foco das 70 semanas, na verdade, está escrito assim, 70 setes, dias, né? Então, está referindo a dias. Então, nós temos aqui um conteúdo de um dia, representa um ano profético. Aonde você vai ver isso? Você vai ver isso em Ezequiel capítulo 4, verso 6, Levítico 25, verso 8, Gênesis 29, verso 27 e Números 14, verso 34, onde você vai saber que dias proféticos representam anos. Então, nesse conteúdo, nesse ponto, cada dia é para um ano, tá ok? Então, se eu tenho uma semana tem quantos dias? 7 dias. Aqui eu tenho 70 setes, 70 semanas. Então, vou pegar uma semana igual a 7 dias, certo? 70 semanas vão dar 490 dias, anos, ok? Então está se referindo a 490 anos, literalmente 490 anos, tá ok? Então, como eu falei, 70 setes. Isso aqui te lembra alguma coisa? 70 vezes 7? Claro, né? Porque 70 semanas fala do tempo da expiação. Para que é o propósito dela? Em Daniel 9, 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, para acabar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, olha, expiação, lembra dessa festa? Trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então entenda bem,
isso aqui não está se referindo ao que muita gente diz, que aqui estava falando de até o ungido, estava se falando de o anticristo, não tem nada a ver com isso. Vou explicar rapidamente aqui. Aí você vai continuar a leitura, ó. Sabe e entende, verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, ou príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel estava na Babilônia antes da contagem, evidentemente, e a partir do momento da profecia começa a se contar 7 semanas, ou seja, 49 anos. 49 anos são contados a partir daquele momento, onde passa-se o período para a reconstrução de Jerusalém. Desde então, começa a se contar 62 semanas, ou 434 anos, né? Então, 7 semanas e 62 semanas, não é isso que está escrito aí? 7 semanas e 62 semanas. Agora, essas 62 semanas é a contagem desde a reconstrução de Jerusalém até a crucificação do Messias. Esse ungido aqui é Cristo Jesus, tá ok? E aí vai falar o seguinte, depois. E depois das 62 semanas será desarraigado o Messias, ou tirado, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, aí é um contexto. Agora começa dentro aqui um parênteses. E o povo do príncipe, não é o príncipe, mas o povo do príncipe que há de vir, esse é o povo relacionado ao anticristo, né? Destruirá a cidade e o santuário. Então, antes que o anticristo se manifeste, um povo virá, um povo dele, relacionado com ele. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Inundação fala de guerras, de exércitos, tá? E até o fim haverá guerra. Uma certeza que nós temos é que até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele, agora está falando, não de Cristo, mas do anticristo. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Porque se você calcular 49 mais 434, vai ficar faltando uma semana, dá 69 semanas. Então agora o que acontece com essa uma última semana, que são 7 anos? Então diz assim, e ele firmará uma aliança com muitos, por uma semana. A aliança é feita por uma semana, essa última semana, chamada última semana de Daniel. E na metade da semana, que na metade ele faz um pacto, um acordo, uma aliança, pode estar aí essa tradução, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, vai proibir o culto. E sobre a ala das abominações virá o assolador, de que Jesus fala em Mateus 24, né? E isso até a consumação, isso até o fim. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora veja bem, aqui é profetizado as 70 semanas, fala-se da última semana, no canal tem explicações detalhadas sobre a última semana, você pode procurar lá tá na nossa playlist Apocalipse Simplificado, tem lá Daniel 2, Daniel 7, né? Tem várias, e tem também sobre as 70 semanas. Mas aí a questão toda é o seguinte, quando termina-se a última semana, aqui ó, quando o pacto é quebrado, nos 3 últimos dias e meio. Por que dias? Porque uma semana tem 7 dias. Metade da semana, 3 dias e meio. Esse é o período que você vai ler lá das 2 testemunhas, que fala que elas foram mortas por 3 dias e meio. Mas 3 dias e meio está falando ali, não 3 dias e meio no sentido de 3 dias de 24 horas, mas 3 dias e meio, que é a metade, segunda metade da última semana. Então o que vai acontecer aqui? No final da última semana, ou seja, no final das 70 semanas, no último dia, acontece a vinda de Jesus nas nuvens, o arrebatamento. Para haver arrebatamento tem que acontecer o quê? Ressurreição. E ela vai acontecer no último dia, tá ok? Aí então sim, começa-se o milênio, porque encerrou-se o ciclo das 70 semanas, tá ok? Eu espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, tá ok? Tá aí vou deixar o quadro para você tirar um print.